O nosso projeto, primeiramente, é de um decodificador de um display de 7 segmentos, utilizando, primeiramente, fluxo de dados. Essa aqui, no caso, seria nossa tabela verdade, sendo que A, B, C e D são as entradas que, ao todo, elas representam um número tal em binário. Por exemplo, quando D é 1, A, B, C é 0, a gente tem aqui o número 1 em binário. Agora, por outro lado, A, B, C, D, E, F, G são as nossas saídas, que representam cada segmento de um display de 7 segmentos, esse aqui no caso. Por exemplo, quando D é 1, o ABC é 0, a gente tem o número 1, correto? Desse modo, a gente vai ter que ativar os segmentos B e C e desativar todos os outros, ou seja, B e C, eles vão receber os valores, o nível lógico 1, e o resto, o A, B, ou melhor, o A, D, E, F, G vão receber o nível lógico 0. Dessa forma, a gente precisa fazer, para pegar a expressão de cada uma dessas saídas, 7 mapas de Carnot diferentes. Um para A, um para B, para C, D, E, F, G. Ok, feito isso e tendo as expressões simplificadas de cada saída, a gente coloca no quartos 2. A gente declara as entradas A, B, C, D e essas saídas A, B, C, D, E, F, G. Colocando as expressões simplificadas, expressões booleanas simplificadas. Ok, feito isso, a gente agora vai simular o circuito lógico aqui no Model Sim, tendo esse circuito lógico aqui, desculpa, no quartos 2. A gente vai achar esse circuito lógico aqui muito bem elaborado. Agora, utilizando o Model Sim e as mesmas expressões booleanas, a gente vai ter essas ondas aqui, essa simulação de waves aqui, sendo que a gente pegou frequências diferentes para cada entrada. Para A, a gente pegou a frequência de 1000 picosegundos e diminuindo pela metade, a gente pegou a frequência de 500 picosegundos para B, 250 picosegundos para C e 125 picosegundos para D. Aí a gente conseguiu fazer de maneira correta a simulação aqui e deu tudo certo. E desse jeito fica um circuito decodificador de 7 segmentos utilizando o fluxo de dados. Agora o Pablo vai falar um pouco sobre como que fica esse display, esse decodificador, utilizando a instrução case. Bom, antes de prosseguirmos, é necessária uma breve explicação sobre os modelos de descrições de hardware utilizados. Dito isso, neste projeto, que teve como objetivo demonstrar a diferença do projeto realizado com a lógica combinacional, utilizado na primeira parte desse vídeo, explicado pelo Rafael, e a lógica sequencial, no qual representa essa segunda parte. Sobre a diferença entre estas lógicas, será explicada pelo Júlio na terceira parte deste vídeo. Neste sentido, o projeto dispõe dos modelos comportamental, que tem o circuito descrito por meio de seu próprio comportamento na forma de um algoritmo, e por fluxo de dados, no qual um sistema pode ser especificado como um conjunto de relações entre entradas e saídas. Sendo que as principais diferenças e consequências entre eles são: o modelo por fluxo de dados, ele permite a atribuição permanente para sinais assign que executam simultaneamente, ou seja, em paralelo. Além disso, tem atraso de propagação da expressão para o sinal, tem o famoso delay, e também a ordem das atribuições não tem efeito sobre a execução. Agora, no modelo comportamental, todas as declarações dentro do bloco são executados sequencialmente. E o atraso nas atribuições são processuais. Bom, dando sequência a isso,
Aqui nós temos os mapas de Carnot da tabela verdade anterior. Fizemos isso para mostrar que, de fato, é o mesmo circuito. Porém, como eu disse, descrito utilizando lógicas diferentes. No código, temos a implementação do bloco always, do termo reg e do bloco case. Mas calma, reg não é o estilo musical, e sim um registrador. Ah, mas qual é a diferença do reg para a tipagem implícita de while? A diferença é que o termo reg registra-se um circuito com memória, enquanto o while um circuito sem memória. Sobre o bloco always, este recebe como parâmetros uma lista de sensibilidade, ou seja, uma lista de variáveis, geralmente de entrada, que, quando alteradas, executa o bloco de código dentro do always de novo, e de novo, e de novo. Ou seja, com isso a gente percebe que o always é um loop. Tá, agora o case. O case ele recebe como parâmetro um valor, um sinal, e você passa os casos de atuação. Voltando agora no always, vale ressaltar que o escopo deste comando é marcado por tudo que está entre begin e end. E, internamente, tudo que está dentro deste comando é processado em sequência, fazendo jus à lógica sequencial. Ele não pode ser hierarquizado e a variável de saída que receberá algum valor deve ser do tipo reg, que neste nosso caso é o display. Bom, dito isso, aqui está o esquemático do circuito, o nosso RTL. Note que esse esquemático é bem semelhante ao de um multiplexador, e sim, tem suas semelhanças, porque ele de fato é um multiplexador. E aqui está a nossa wave, a nossa representação no Model Sim. Com isso, eu finalizo essa segunda parte do vídeo, e agora o Júlio, como eu disse antes, vai explicar a diferença entre a lógica sequencial e combinatória. Então, para a gente concluir nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre os modelos combinacionais e sequenciais. No caso do display de 7 segmentos, a gente pôde perceber que, para criar um sistema combinacional, trata-se de um processo muito mais trabalhoso, muito mais arcaico, já que, para descrevê-lo, a gente precisa criar uma tabela verdade para cada um dos casos, a gente precisa fazer vários mapas de Carnot, um para cada uma das 7 saídas do display de 7 segmentos, e aí sim a gente vai criar o código no quartos. Já num sistema sequencial, a gente só precisa da tabela verdade. Então, assim, só basta um dos passos do sistema combinacional e a gente já consegue fazer um sistema sequencial. Além disso, a gente percebeu essencialmente o porquê de o sistema sequencial ser mais efetivo que o combinacional, que são as unidades de memória. No caso do display de 7 segmentos, é o registrador. Então, enquanto o sistema combinacional depende unicamente de suas entradas,
O sistema sequencial, ele depende das entradas dele e das saídas anteriores. Isso faz com que o sistema seja muito mais eficaz, porque ele engloba uma quantidade de possibilidades maior, uma complexidade maior, já que com o registrador a gente pode gravar as saídas do bloco always no elemento de memória.